Olá, estamos em 20 de abril de 2025, um domingo de Páscoa. E por ser um domingo de Páscoa, que representa um evento fundante da religião mosaica e, ao mesmo tempo, um evento fundante da religião cristã, eu quero aqui falar a partir da obra de Freud, O Homem Moisés e a Religião Monoteísta. Lembrando, meu nome é Juan Brandt, eu estou sempre falando sobre psicanálise e temas que dela se aprofundam. No texto a que fiz referência, Freud se esforça selecionando partes da história e, a partir daí, fazendo suposições ou externalizando alguma opinião mais ou menos fundada de que a religião fundada por Moisés, na verdade, seria uma continuidade com adaptações de uma religião monoteísta instaurada mais ou menos na época da saída dos hebreus do Egito. Seria o deus Atom, o deus Sol, e teria sido uma religião fundada por um faraó, Akhenaten, e que após sua morte essa religião teria sobrado, teria desaparecido. E diz Moisés, não diz Freud então, que Moisés seria um príncipe que levaria como carga cultural, vou usar essa terminologia, dessa religião que agora estaria sendo perseguida no Egito daquele tempo pelo novo faraó. No caso, vamos falar de Ramsés. É importante que, mesmo quem não seja psicanalista, leia esse texto, O Homem Moisés e a Religião Monoteísta, o Moisés e o Monoteísmo. Está no 23º volume das obras completas de Sigmund Freud, da editora Imago. O texto é muito bom, esclarece alguns aspectos interessantes e permite uma abertura para haver um diálogo envolvendo a religião monoteísta e a psicanálise. Mas, acima de tudo, nos abre a perspectiva de compreender melhor como Freud observa a relevância da religião na nossa civilização. O aspecto interessante é que Freud seleciona efetivamente aquilo que, na suposição dele, referenda a essa ideia de que a religião não é hebraica originariamente, mas sim criada no Egito. Então, ele faz um esforço tremendo de excluir do debate todas as evidências do Velho Testamento que são anteriores ao Êxodo dos hebreus. Então, desde os patriarcas, Abraão, Jacó, os profetas, como Elias, tudo isto é abandonado e ele fica firme só nessa questão. E, para quem conhece o Velho Testamento, se percebe nitidamente que há todo um esforço para não dar valor a eventos extremamente importantes que não são somente dogmáticos, vamos dizer assim, e não são meras especulações, não, são fatos históricos, narrados dentro dos textos do Velho Testamento, inclusive anteriores ao Êxodo e do próprio Êxodo. Então, uma pergunta interessante que podemos colocar é: por que Freud precisa negar a origem hebraica do monoteísmo? Essa é uma questão, né? Porque a gente pode deduzir que, considerando toda a sua obra, quando a gente pega os textos, vamos dizer, de envolvimento com a sociedade do Freud, os tais textos, poderíamos chamar sociais, começando por Totem e Tabu, que é uma especulação que ele constrói de um tal de um macho dentro do processo de evolução que
que é violento, ciumento e que é morto pelos seus filhos para criar a civilização. É uma especulação. Ele ali parte do princípio de que o início da civilização acontece num âmbito de violência, caótico e por evolução. O ser humano, então, ele não seria originário, ele seria resultante de uma evolução. Bem, então ele criou isso. Ele escreveu também a Psicologia das Massas. E em Psicologia das Massas, em que ele discute também o ego, a identificação, ele nos faz algumas questões sobre liderança que vão bater com essa obra Totem e Tabu. E ele quer sempre fazer a ponte desse homem violento e que, com o olhar, ele domina. Depois ele nos traz um debate sobre a religião e, nesse sentido, ele nos apresenta a religião como uma ilusão desejada para dar conta das nossas dificuldades no mundo. Tudo de uma ilusão. Ele ainda tenta, num outro texto, intitulado Mais Além do Princípio do Prazer, ou Além do Princípio do Prazer, ele nos coloca toda a origem a partir de um desenvolvimento do instinto, a partir de uma vida que surge de uma estimulação de uma substância. Ou seja, ele quer estar lá no início do que seria o projeto de vida divino, colocando sempre as coisas no acaso. Ou seja, o acaso resolve um caos e cria algo que, em determinado momento, no Totem e Tabu, tem uma horda que é dominada por um macho assim e que tem que ser morto para que surja a civilização. É um posicionamento dele. E ali ele está falando na divisão pulsional, pulsão de vida, pulsão de morte, Eros e Thanatos. A dualidade é bastante interessante. A dualidade já está desde o Gênesis. Está lá a dualidade. Se olha o que é narrado sobre Adão e Eva, sobre Caim e Abel, e daí você vai vendo. Né? Então, essa dualidade Freud pega. No Êxodo, nós temos a questão também que envolve a dominação, o poder e o escapar disso, né, a escravidão. E é bem demonstrado ali, nesse debate, que Freud não está interessado nesse aspecto, mas sim em provar, vou usar essa palavra, não sei se é bem essa a intenção dele, em provar que o Egito era mais evoluído e criou o monoteísmo. E que os hebreus é que foram escolhidos por um príncipe que precisava de um povo para então criar esta nova, vou dizer nesse momento, moral civilizada. Eu não diria que ele usa esse termo, mas podemos entender no texto freudiano essa ideia. Então, Moisés e o monoteísmo, que vamos dizer, não é a obra terminal do Freud, final, né? Existe ainda esboço e psicanálise, alguma coisa em torno, mas é como que um coroamento de um projeto do Freud, de criar algo científico. Porque quando ele pega toda essa corrente, desde o Totem e Tabu, Psicologia das Massas, e a questão do ego, futuro de uma ilusão, mal-estar na cultura, que eu pulei há pouco, que eu não fiz referência, né? Mais além do princípio do prazer, alguma coisa em torno disso, ele fecha com Moisés e o monoteísmo. Então, é como que, chegando à morte, ele pode dizer, saindo daquela questão toda da psicanálise como um setting individual, para chegar
em algo que anda em paralelo à psicanálise, que é uma visão de mundo em que a religião tem uma função não de ser um caminho para Deus, e sim um caminho de repressão que vai tornar, na passagem dos séculos ou dos milênios, os homens mais adaptados à convivência uns com os outros, o que teria começado no Totem Tabu, quando se faz o assassinato daquele homem que seria o pai da horda. E agora eu quero fazer um paralelo, porque na noite que antecede a saída dos hebreus do Egito, eles devem permanecer trancados em suas casas, porque os primogênitos seriam mortos pelo anjo exterminador, por uma praga passada pelo faraó, por um desafio de Moisés. Isso envolvia todos os primogênitos vivendo no Egito. As casas que estivessem marcadas com o sinal orientado por Deus não seriam atingidas. Mas é uma ceia que está acontecendo. Vamos passar mais de 1000 anos e temos uma nova ceia no Novo Testamento, em que Jesus está com os seus 12 discípulos e acontece uma ceia. E agora, vamos pegar um pouco o pensamento do Freud. Que é que ele diz de quando os filhos mataram o pai primeiro, o pai da horda, o chefe da horda. Eles mataram aquele chefe. Diz Freud que os jovens mataram o chefe da horda, aquele homem violento e ciumento, e com seu corpo fizeram uma refeição totêmica, algo canibal, uma refeição. Não sei se foi ceia, se foi à noite, nessa especulação freudiana, mas acima de tudo, a questão da ceia está presente. Cristo diz naquela refeição que ali é o seu corpo e seu sangue. Freud põe o crime, a refeição totêmica, comendo-se o corpo e o sangue daquele que era o pai. Olhem só que interessante. E sabemos que na véspera do Êxodo houve uma refeição, enquanto acontecia a morte dos primogênitos das casas não protegidas. É como se Freud, de certo modo, estivesse querendo equivaler a Páscoa cristã com a Páscoa judaica, que as duas Páscoas são uma continuidade da outra, sabemos nós cristãos, mas equivaler à fundação da civilização pelos jovens que mataram o velho pai. Então Freud, nesse sentido, está dando status de Páscoa a esse tal crime que, na visão dele, teria fundado a civilização. É uma especulação forte, vamos combinar, vamos reconhecer, não é? Mas há uma diferença. Na Totem Tabu, os assassinos comem o que veio do pai. Na Páscoa judaica, o povo come o seu próprio alimento, pão ázimo, que eles conseguem comer com o que lhes resta. E na Páscoa cristã se come também o pão e se toma o vinho, mas simulando o corpo e o sangue daquele que representa o pai. Há uma continuidade. Então, é minha opinião que Freud realmente lutou até o último momento no propósito de tirar a religião do lugar
indiscutível que ocupa na civilização. Ele lutou contra a religião. Aí você agora, com esta análise que eu fiz, poderá compreender mais. E isso nos leva a uma questão central de como nos posicionarmos no atendimento dos nossos, analisando os nossos pacientes, quando somos cristãos. Porque nós compreendemos essa trama toda, compreendemos a ideologia do Freud, compreendemos que Freud precisou dizer que a psicanálise não poderia ter uma visão de mundo, mas compreendemos que nós não podemos desocupar aquilo que somos. Não podemos deixar de ser o que somos. E nós somos profissionais da psicanálise, mas somos cristãos. E aí está o grande embate do lugar do psicanalista, quando ele tem valores, quando ele tem uma visão de mundo que é cristã e precisa ajudar um analisando. Ele não está lá para atuar contra o que seja o método e a técnica psicanalítica, não. Ele precisa seguir com isso. Mas precisa reconhecer que Freud estava movido por um desejo dele. E ele não pode, ao atender, mover-se por um desejo de oposição à psicanálise, mas também não está lá para fazer outra função que não seja a de psicanalista. E é ali que às vezes pode acontecer de um profissional da psicanálise se confundir. Então é um grande cuidado de sabermos estar no lugar do psicanalista. É um ponto relevante para se discutir em processos de formação. Há que conhecer Freud, há que conhecer de onde que vem todo o seu campo teórico, o que o movia. Os textos sobre a judeidade e Freud são extremamente relevantes, mas é preciso também conhecer o outro lado. É importante o outro lado. Saber o que é sustentado no campo da filosofia, se opondo a essa visão materialista e hedonista de Freud. Então era isso que eu queria hoje, mais ou menos, debater. Eu estou num processo querendo debater esses temas, eles estão me atraindo muito. Eu vou continuar, estou gostando. E meu WhatsApp é 619-9643-1886. Atendemos, damos formação, temos cursos. Até a próxima. Muito obrigado.